Fala, resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Coutinho, sejam bem-vindos aqui no Hora da Resenha. Vamos de teoria da conspiração. A nossa personagem de hoje, Princesa Diana, envolto a um acidente e até hoje as perguntas não calam. Será que foi apenas um simples acidente ou um assassinato? Vem comigo, fica de olho. Antes de começar a nossa resenha, é importante que você se inscreva imediatamente, já dê seu like, por favor, para a gente poder ser observado, ser notado pelo YouTube. E também eu preciso dos seus comentários, que você gosta ou não gosta que eu fale sobre família real, sobre as teorias em si. E também é importante que você compartilhe e já ative as notificações, beleza? Já fez? Então, vamos começar. Olha só, dois recados bem básicos. O primeiro é diante que você deve ter visto aqui no título, que é o primeiro vídeo. Para não ficar um vídeo bem longo, porque a gente vai falar muita coisa, várias teorias aparecem, eu também vou fazer o contraponto da investigação em si, é importante a gente dividir, beleza? Então esse primeiro vídeo você vai ver um pouquinho da história de Diana, sua relação com a família real e alguns suspeitos que a teoria sempre levanta, ok? Sempre existe uma motivação para uma determinada morte. Mas, como eu falei, teorias, gente, são ideias, são argumentos que não têm um fundamento. Então nós estamos trabalhando aqui com teorias que são assim, que circulam na net, então você já deve ter ouvido alguma, ou possivelmente você vai ouvir uma nova. Então, teorias. Ok? O caso da Diana tem mais de 160 teorias e isso deixa qualquer uma assim bem pensativo. E por conta também de ser um ícone e de ser uma celebridade junto aí com a família real, é um prato cheio para as teorias da conspiração. Então, lembrando, são teorias. A vida de Diana nunca foi tão fácil assim e nem um conto de fadas. Vindo da família Spencer, da aristocracia super badalada aí no meio da realeza e também no meio britânico, ela se viu com uma infância bem difícil, solitária, muito por conta do divórcio entre o pai e também a mãe. Ela viu a mãe ali sofrer maus tratos pelo pai e também a depressão do próprio pai. Então ficou a cargo dela de cuidar do irmão mais novo, Spencer, sendo que ela tinha duas irmãs, as duas irmãs já estavam bem grandes, já estudando fora, internato, pois tinham condições. Lady Di vem daí, porque o pai dela era um quarto conde aí da geração da família, então ela nunca foi assim uma plebeia, né? O príncipe Charles entra na vida dela, mas propriamente eles reencontram com 16 anos, como eu falei no vídeo aqui das curiosidades, se é verdade, se não é, você pode ver, assistir, tá bom? E aí eles se reencontram depois de 2 anos, quando a morte do tio avô aí do príncipe Charles, ela vai e encontra ali numa casa com os amigos em comum e os dois começam então a se interessar, e aí são 3 encontros praticamente para o casamento, que foi feito no ano de 1981, em junho e julho de 1981, um mega evento com direito a ser transmitido para o mundo todo, um vestido que todas as noivas replicaram durante anos, então era um acontecimento. Só que esse casamento real, ou esse casamento de conto de fadas, viraria um pesadelo. Aliás, já no início a Diana já tinha todas as condições e realmente ela já tinha vislumbrado que o pior seria para aquele casamento. Ela já tinha descoberto que Camila, a ex-namorada dele, que dados os anos 70 os dois já tinham um caso, o Charles e a Camila, estava mais vivo do que nunca. No próprio casamento ela estava de branco e ela lembra e ela fala sobre isso. Outro detalhe é que o casamento foi tomando grandes dramas, contornos dramáticos. Por exemplo, Diana já estava desenvolvendo bulimia por conta de uma palavrinha, de uma frase que ele falou que ela estava meio rechonchuda. Então aquilo se agravou. Ela já tinha um pouquinho ali na infância, na adolescência, mas basta um gatilho, então a gente tem que ter muito cuidado. E também ela passou por depressão. Seu processo de adaptação com a realeza não foi nada agradável, ela quebrava vários protocolos, ela não seguia, gerando brigas
bem fortes entre, né, a monarca, que é a Rainha Elizabeth II, também o príncipe Philip, que fazia aí Cara, não era fácil. A popularidade também de Diana era muito, mas muito questionada pelo próprio príncipe, já que ele é o próximo herdeiro, o príncipe Charles. Ele se via incomodado. Ele não tinha ciúmes dela por ser bonita, não. Ele se sentia incomodado por conta da sua popularidade. Bem, diante disso veio 2 filhos. A gravidez do William foi muito, mas muito complicado. E depois veio o Harry. Muitos também questionam, e ela falou numa entrevista que ela teve 5 tentativas de suicídio. Uma, ela se jogou na escada, ela estava grávida do William, e também ela cortou os punhos, várias barbaridades ela tentou fazer por conta aí dos transtornos psicológicos que ela tinha, né? Após isso, com o tempo ela foi cuidando, ela teve um analista, um psiquiatra, todo mundo aí ajudou então a equipe médica, tanto que ela vira uma outra pessoa mais segura, mais confiante. E nessa época que Diana dá uma virada, em 1992, entra então um livro bombástico, que era a biografia da princesa. E essa biografia, todo mundo se perguntou como, da onde veio essas informações. Quem passou, ela não negou mais após a sua morte. O autor confirmou que Diana teria sido a sua fonte, né? Então, foi a Diana que falou tudo. Então, tudo que eu falei aqui estava no livro. Também nessa mesma época, foi vazado os telefonemas, assim, aqueles telefonemas. Se hoje você vê áudios vazados, assim, eram telefonemas pesadíssimos para príncipe e princesa, né? O príncipe Charles falava que ele era o absorvente aí da Camila, e a princesa falava que não queria estar grávida do segurança dele, o primeiro. Então, foi realmente um escândalo. E aí o divórcio veio, e o divórcio lá foi um processo mais demorado, a rainha não estava muito incomodada para acelerar aquilo ali, etc, etc. Só que em 94 ficou bem marcado por 2 entrevistas. Uma, Charles se refazendo, falando que traiu, mas que ele queria se dar de bom moço. E aí Diana, pressionada, ela faz uma entrevista para uma rede lá de dentro foi bombástica. Essa entrevista foi tão emblemática que eu lembro que era um domingo no Fantástico, eles reprisaram, eles passaram. Diana fala sobre sua convivência ou não convivência com a rainha, que era tudo por carta, que eles detestavam a Diana, que ela não gostava dos protocolos. Ela falou também sobre os amantes, sobre ter 3 pessoas no casamento, que era demais. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Então isso provocou uma ira da rainha, e a rainha fez o quê? Acabou, não quero mais ela aqui, tirou todos os títulos reais. Fontes próximas a Diana falaram que ela ficou muito triste. Todos os compromissos reais a ela não faria mais, porque ela não era mais a realeza. Com isso, o processo do divórcio lá de 92 foi acelerado, chegando em 1996 o fim do casamento aí de Príncipe Charles e de Diana. Só que o ano de 97 era logo ali. Recém-separada, para curtir a vida, ela conhece o milionário, o herdeiro aí, Dodi Al-Fayed, egípcio, de origem árabe e também muçulmano. E isso a rainha já via com os olhos assim. O romance já começava bem badalado, porque eles estavam de férias na Sardenha. Então os paparazzis caíram matando e tirando fotos e ganhando muito dinheiro. Lembrando de paparazzi e imprensa, a relação era bem intensa entre Diana e paparazzi, imprensa na época. Só que nos finais dos dias de Diana, a coisa foi ficando muito mais desgastante. Brigas constantes. Várias vezes Diana pedia para deixá-la em paz com os filhos. Então, realmente, os paparazzis, os tabloides não davam trégua para a figura de Diana. Diana chegou a um patamar que ela era muito mais importante, mais envolvente do que a própria realeza. Só que em 97 um acidente acontece no dia 31 de agosto de 1997, levando para sempre a princesa do povo Diana. E aí as perguntas e as coisas e as teorias começam a existir.
E muitos acreditam que a família real britânica esteja ligado em todo esse conchavo. Para você entender agora esse primeiro vídeo, eu vou deixar por que queriam que ela fosse limada e quem seriam os possíveis assassinos. Seria assim? O primeiro nome que aparece sempre nas teorias é o Príncipe Charles, ex-esposo, e também tinha um grande interesse, vamos dizer, por conta aí, ele queria casar novamente e ter uma vida mais fácil, já que a sua ex-esposa, quando aparecia, era bomba. Bem, e também a opinião pública ficou a favor de Diana, e Diana, como eu falei, se tornou algo muito maior que a própria monarquia. E assim, o príncipe Charles tinha interesse real de ter aí uma possibilidade da saída de sua ex-mulher aí do jogo. As pessoas começam a questionar uma suposta carta apresentada pelo seu ex-mordomo, mordomo de confiança de Diana, uma carta onde ela teria escrito que ela temia pela vida dela e que achava que poderia acontecer um acidente com ela ou que ela seria assassinada pelo príncipe Charles. Isso com um acidente, né, de automóvel. Outra questão também é que ela sempre falava com os mais próximos. Aí a galera falava que o primeiro segurança que ela namorou, que ela teve um romance, o seu primeiro amante, ele foi mandado embora em 1997, foi demitido, e ele, nesse trajeto que ele foi indo para casa, ele sofreu um acidente de moto e morreu. Para Diana não foi um acidente, e sim foi um atentado, um assassinato. Muitos dizem que essa morte desse cara, desse segurança, do amante dela, tem ligação com a morte de Diana em 1997. Pois é. Outra figura que também tinha interesse, isso dentro das teorias, era o príncipe Philip, pai de príncipe Charles e esposo de rainha Elizabeth II. Tudo isso devido ao fato da presença de Diana ser realmente um grande problema para o sistema e por ela saber um pouquinho a mais as coisas sobre a monarquia e que era uma bomba relógio literalmente, poderia estourar. Só que ele estava aliado junto com MI6, o Serviço de Inteligência Secreto Britânico. Então, os dois juntos planejaram, arquitetaram todo o plano para eliminar a princesa e não deixando vestígios para a rainha, para o príncipe. Então ele mesmo se incumbiu da tarefa. Será? A teoria mais famosa e que junta então a terceira figura que todo mundo fala é a rainha Elizabeth II. Ela teria escutado e ficou sabendo de uma possível gravidez da princesa Diana. E ela logo viu que essa possível gravidez seria do Dodi al-Fayed. Se lembra que eu falei? Egípcio, árabe, muçulmano. E lembrando que seus netos são os futuros reis, né? O rei, o William, e depois tinha o príncipe Harry. E ela ficou absolutamente brava e mandou já acabar com aquela história, executando Diana. Essa é a história. Porque ela não podia ver realmente um casamento entre um cara que era árabe, muçulmano, ser padrasto ou ter meio-irmão para os seus netos. Pois é. E será que Diana realmente estava grávida? É um gancho para você poder assistir o próximo vídeo, hein? Mas para finalizar, também é importante falar sobre... Mas antes eu quero que você se inscreva nesse canal. Já se inscreveu? Dê seu like. Comente o que você acha desses suspeitos aí e o que você pretende ouvir no próximo vídeo, hein? Vamos ver. Já fez tudo isso? Ative as notificações para você ficar por dentro na hora da resenha, beleza? O quarto, último, não é uma pessoa, e sim poderia, vamos dizer, uma indústria ou uma organização, sei lá. Diana, com suas causas humanitárias, teria aí também mexido com muita gente. E, por exemplo, a indústria bélica, que geram dinheiro, né? Armas, né? Guerras. E a Inglaterra, ela tem esse poder econômico, é a quarta indústria, né? Que mexe bastante com a economia do país. E aí os grandes, os magnatas falaram, opa,
uma princesa aqui no meio das minas terrestres, pode sair algo ruim e a gente não vender mais, já que ela vai acabar com o nosso comércio. Umas pessoas dizem, próximas, que ela recebeu um telefonema ameaçador e que ela teria uma lista com grandes nomes que financiavam essa indústria. Então as pessoas que estavam nessa indústria, meio que, vamos terminar junto com quem? Com MI6, que é o Serviço Secreto Britânico aí de inteligência. Então é mais ou menos isso. Bem, além desses 4 que eu falei aí, o Grupo Anonymous, recentemente, no ano passado, revelou uma lista de nomes que estavam envolvidos com tráficos humanos. E nele estava contido que uma informação que Diana, a princesa Diana, teria sido assassinada por conta de saber todo esse processo aí de tráfico humano e também de abusos psicológicos e sexuais que estavam ligados diretamente com funcionários do seu marido, Príncipe Charles. Então, a princesa sabia. Então, e outra coisa também, uma evidência que o grupo fala, é que ela sabia e tinha documentos, fitas, e que poderia exterminar o sistema monárquico britânico. Por exemplo, que foi citada é que uma das pessoas dentro da coroa, da realeza, estava envolvido em coisas assim perigosas, com pessoas perigosas. É só você pesquisar Príncipe Andrew, talvez possa ser isso que eles estejam falando, né? A gente não tem como falar tudo aqui porque fica muito grande, mas existe também essa tweetada do pessoal da Anonymous, né? Que rebuliço. E Diana voltou aos trends do Twitter. Volta e meia ela aparece para assustar a galera aí. Então, você acredita também no Anonymous? Pois é. É muita teoria, são 170 teorias para vocês terem uma ideia. Essas 170 teorias, elas foram investigadas pela polícia britânica e pela polícia francesa. Quer saber o resultado? Quer saber mais teorias? Segundo vídeo, você vai ver tudo. Será que ela foi assassinada ou foi apenas um acidente? Se eu fosse você, eu não perderia o segundo vídeo aí das teorias da conspiração Princesa Diana. Fui!